FabaMed Conexão Saúde. Olá, vamos começar mais um programa FabaMed Conexão Saúde. Hoje entrevistando uma especialista no maior órgão do corpo humano, a pele. E muita gente não dá o devido valor à pele, não dá a devida atenção, inclusive é causa hoje de muitas doenças. E para falar sobre pele, sobre dermatologia raiz, convidamos a doutora Ivonise Folador. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Pois é, a doutora Ivonise Folador é dermatologista, doutorada pela Universidade Federal da Bahia, especialista em uma série de assuntos que vão chamar a sua atenção, eu tenho certeza. Ela também foi médica preceptora do Serviço de Dermatologia do Hospital das Clínicas, né? Durante um período de 20 anos. E coordenou os ambulatórios de acne, fototerapia, genodermatoses e psoríase. São coisas que muitas pessoas têm, ou muitas nem sabem que têm e outras não sabem como tratar. Por isso, vamos começar o nosso papo falando, doutora Ivonise, o que hoje mais afeta a saúde da pele das pessoas? Eu poderia dizer, Valber, que o que mais afeta a saúde da pele é o todo, especialmente o estresse, porque hoje as doenças, inclusive as de pele, elas são desencadeadas por três coisas: genética, meio ambiente e imunidade. Quando se fala em meio ambiente, a gente fala nessa vida corrida da gente, sofrida, estressante, e pode ser um grande fator desencadeante ou agravador da doença. Agora, em cada indivíduo, essa situação de imunidade, meio ambiente e genética, ela vai aparecer de um determinado foco. Na pele, pode ser uma psoríase, pode ser um vitiligo, pode ser uma urticária, pode ser uma queda de cabelo, né? Então, assim, eu diria isso, que é o que mais afeta a pele como um todo. A pele sempre foi afetada, né? Porque a pele, ela não é um mero invólucro. Você mesmo falou muito bem na chamada que a pele é o maior órgão do corpo. Então, ela tem um sistema imune próprio, ela tem uma base própria. Agora, além disso, ela se comunica com o meio externo e meio interno. Então, além das suas doenças próprias, ela pode refletir uma agressão dos raios solares, uma agressão de uma bactéria, uma agressão de um vírus, uma agressão física de um abuso através dos hematomas. Então, assim, o externo pode ser refletido na pele e o interno também. Aparecer um nódulo e ser uma metástase de um câncer interno. Pode aparecer uma mancha e ela ser decorrente de um problema hepático. Mas, além dessas coisas muito importantes de refletir esse meio externo e interno, ela tem as suas doenças próprias. Entendo, claro que entendo. Agora, eu pergunto para a doutora Ivonise, quando você fala que é uma dermatologista raiz, o que significa isso? Isso é uma brincadeira até um pouco de brincadeira, né? Sem deixar de ser verdade, entre nós, dermatologistas, que cuidamos também da parte da aparência, mas cuidamos mais de doenças mesmo, né? Então, somos dermatologistas que já temos umas décadas na ação, na atuação. Estudo clínico. E a gente gosta de tratar doença. E o que não deixa de incluir alguém que quer se cuidar, mas não focada exageradamente nisso. Então, o foco é em doença. Entendi. Quando a gente fala em pele, e eu vejo aqui no material que a nossa Samuelita Santana, nossa jornalista, trouxe aqui como conteúdo para a nossa entrevista, eu me pergunto assim, o que seria crônico? Porque eu sei que, por exemplo, vitiligo é uma doença crônica, né? A gente vai falar um pouquinho sobre cada doença dessas, o que seria crônico, o que seria algo passageiro. Por exemplo, a escabiose é algo passageiro, né? Isso. Uma escabiose é passageiro, um impetigo, uma piodermite, né? Mas esclareça isso aí, doutora. O que esses nomes... Vou explicar. Infecção por bactéria, ela pode ser rapidamente, né? Uma urticária pode ser aguda, mas ela também pode ser crônica, idiopática. Então, tem doenças que vêm em curto período. Uma varicela, ela vai ter lesão da pele por aqueles dias, por aquelas semanas. Um sarampo também. Uma Covid deu lesão de pele, né? Uma zika deu lesão de pele. Então,
uma pancada em alguém que usa uma aspirina, um anticoagulante outro, pode ter hematomas frágeis. No idoso, puramente pela fragilidade cutânea, pode ser coisas rápidas, temporárias. Mas a maior parte das doenças fazem parte desse grupo de doenças crônicas. Uhum. A gente pode falar de várias. Então, por exemplo, existe caso de urticária crônica, o paciente não fica bom anos. Existe se coçando o tempo inteiro? Quase o tempo inteiro. Tem frequentemente placas de alergia. Existe, a psoríase é uma doença crônica. Por mais que ela esteja controlada, a gente não pode dizer está curado. O vitiligo também é. Psoríase é assim? É assim. E o que faz a psoríase? A psoríase é uma doença que atinge em torno de 1% da população do mundo todo. Sim. E ela tem uma base genética, tem vários genes envolvidos. Uhum. Agora, ela pode se aparecer ou não. Então, existem fatores desencadeantes. Por exemplo, aí entra uma infecção. Nos jovens é muito comum infecção de garganta desencadear uma psoríase gutata. Entram medicamentos que podem piorar a psoríase. O lítio pode piorar a psoríase ou desencadear. Lítio? Sim. Os anti-inflamatórios e assim por diante. Mas é muito evidente na prática o estresse como fator desencadeante também. Ou, pelo menos, de fator perpetuador. A pessoa fica tão estressada, tão agoniada, porque é muito duro a lidar com as doenças de pele, porque são dois aspectos. O indivíduo pode ter lá sua dor de estômago e ninguém está sabendo. Qualquer coisa na pele, além de a pessoa estar chateada, todo mundo está vendo e perguntando. Então, o impacto também não é que somente o estresse gera a doença gera estresse, gera alterações emocionais. E como elas são crônicas, isso é difícil, vai perpetuando até que se encontre um tratamento correto. Perfeito. A gente vai ver algumas fotos aqui, inclusive não são nem fotos, algumas são fotos mais difíceis da gente olhar, mas como esse é um programa sobre medicina, Sim. A gente, cuidado com a saúde das pessoas, a gente vai mostrar algumas delas, depois a gente dá uma paradinha, segue o barco e voltamos a falar. Ô, Tony, por favor, vamos colocar aí a foto 1. Essa é uma foto, são considerações suas, né? Aqui eu falo um pouco dessa questão que eu já alertei, que a pele é o maior órgão no corpo, ela vem da mesma origem do sistema nervoso central e periférico. Então, não é à toa que ela tem essa ligação também. A origem, na forma da fase do embrião, na formação, ela vem do neuroectoderma. Então, isso é muito importante, essa correlação que a imagem mostra. Mas ela também, na imagem de baixo, está muito ligada, além do cérebro, ao coração, simbolizando aí as emoções. O reforço nessa necessidade de ver essa ligação com o meio externo e interno. Então, e o destaque, desculpe, Valber, o destaque é também que esta pele é a proteção do todo do indivíduo, inclusive dos aspectos mentais e psicológicos, emocionais. Era isso que eu ia puxar agora para a nossa foto número 2, né? Que é, quando você fala que a pele está ligada ao coração e ao cérebro, né? A gente vai para a foto 2, que é uma foto de visão geral, né? Visão geral. São diferentes situações. Aí, gente que perde o cabelo, né? Também. É porque quando a gente fala, né, em psicodermatose, em doenças que podem ser psicossomáticas, as pessoas só pensam em coisas assim de causa não bem definida. Mas qualquer doença de pele pode levar um impacto muito grande na psique. Pense um jovem com uma acne importante, um vitiligo, que é uma doença de base autoimune, o caos que trata. O vitiligo é essa central, essa aqui, central. Que a pessoa vai perdendo a melanina, né? Isso. Do lado do vitiligo, de cá, a criança que ela tem uma esclerodermia em golpe de sabre, parece uma cicatriz. Como lidar com isso o resto da vida, né? Um melanoma, o impacto de um diagnóstico de melanoma na vida do indivíduo. Será que eu vou ficar curado? Será que vou ter que fazer quimioterapia? A queda de cabelo em placas, assim, que é a chamada alopecia areata, também tem uma base autoimune. Muita gente perde cabelo mesmo por uma questão sem saber o motivo, Muitas vezes sem motivo, mas tem às vezes uma história familiar, tem às vezes a história de um estresse grande passando, e aí vira o ciclo vicioso. E aqui também eu botei a última aqui, uma doença comum, um melasma, uma mancha, ainda mais na nossa cidade, tanto sol. Aquela que tá aquele a última ali. Então, veja bem. De tanto sol, né? Isso incomoda muito.
apesar de ser, entre aspas, não causar nenhum mal, ser estético, mas o impacto é muito grande na vida daquela pessoa. Entendi. Vamos para o próximo ou tem mais alguma consideração sobre isso? Não, podemos ir. Então, vamos para o próximo, que são as doenças da infância, né? Isso, e passando por essas doenças, o bebê, quando nasce, o que acontece? Ele está ainda assim na dependência dessa relação com a mãe, né? Esse binômio. E pense uma mãe com doença de pele grave, que não pode amamentar, que não pode acarinhar, ou a criança que nasce com a doença, uma doença bolhosa, por exemplo. Existe uma doença que tem um defeito genético e surge bolha em todo o organismo. Não tem nada a ver com bactéria, nem... Não. É uma falha na produção da pele, né? A dermatite atópica também, que é uma doença, é muito comum estar associada a asma e rinite. Só que ao invés do foco ser no pulmão ou no nariz e vias respiratórias, ela é na pele. Ela coça mais que qualquer um. E aí vai ferindo. Isso leva a distúrbio de sono, irritabilidade, a família não dorme. Então, assim, e isso pode vir a levar, olha a face da mãe cansada ali. Então, isso pode levar a distúrbio muito grave no desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Imagino. E sem contar também que abre o campo para a entrada de bactérias, essa coisa... Também, crianças, com certeza. né, que se maltrata de dermatite tanto... atópica é muito frequente a infecção secundária. E após a infância, né, quer dizer... Tem muitos garotos que se envolvem com barro, com as coisas mais sujas do mundo, nada ocorre, né? Isso é como a doutora Ivonise falou, tem a ver também com a própria imunidade daquele corpo. Isso. Né? Agora, você já imaginou uma criança que tem uma dermatite atópica, a pele é mais seca, coça por tudo, os pais começam a ter medo que calor demais piora, que frio demais piora, começam a ter medo que ele brinque, começa a proteger demais, não deixa jogar bola, porque vai suar, vai piorar. E aí o ciclo vicioso vai piorando os aspectos do impacto da doença, os aspectos psicológicos, entende? Uhum. Então, quanto mais cedo a gente corta esse ciclo vicioso, paralelo a um apoio psicoterápico da família e da criança, vai ajudar muito a que esse adulto seja um adulto equilibrado. E uma pergunta que sai um pouco da nossa trilha, mas surgiu aqui agora. Uma dermatologista tem também... por causa de ser um órgão tão exposto para a sociedade, se a pessoa tem um problema, aquilo vira um problema de relacionamento social, né, com somente as pessoas mais jovens, e também, exige muito de psicologia para dermatologista ao contactar a família, o paciente e familiares? Sim, não tenha dúvida disso. Ou deveria existir. É claro que a pessoa está ali como dermatologista. Então, o profissional está ali, vai conversar do todo, mas ele sabe que o papel dele ou dela é como médico. Mas está observando esse todo e acolhendo. Só entender a dor do outro. Alguém que diz, eu estou apavorada, apareceu uma mancha branca em mim, o que vai ser? Vai aumentar, não vai? Está aumentando, apesar de todo o tratamento, o que eu faço? Digo, é difícil, eu também ia ficar triste, se fosse em mim, um familiar, mas agora vamos chorar junto e vamos buscar as opções de tratamento. Então, isso me preocupa em uma medicina que está acelerada, consultas de 10 minutos, de 15 minutos, e aí isso não fica sendo abordado, não fica sendo visualizado. O mínimo é dizer assim, entenda a dor daquele outro, né? Pode ser. Coloque no lugar, se coloque no lugar do outro. E aí a gente vai voltar para esse assunto, doutora Ivonise. Vamos agora passar para a próxima fotografia, que é a questão da adolescência, né? O acne. É o acne ou a acne? A doença acne. A acne, né? Quantas pessoas jovens a gente conhece têm famosas espinhas, né? Que diz assim, isso é coisa da adolescência. Isso. Eu sempre trabalhei muito com acne, tive ambulatório de acne grave nas clínicas, até hoje trabalho muito com acne, dei muita aula de acne. Acne, quase todo adolescente vai ter, de um cravinho a casos graves. Ela vai atravessar, em média, de 12 a 13 anos a 20 e poucos anos, só que hoje a gente vê muito acne na mulher adulta, no homem adulto também. O pico é em torno de 16, 17 anos. O que é o adolescente? Ele está deixando de ser criança, ele é o que a gente chama, ele está perdendo o corpo infantil para se assumir como adulto. Tem um pouquinho de acne, até normal, todo adolescente tem. Agora, ter um caso grave vai levar a uma inibição social terrível. E a gente ainda vê muita gente marcada de acne. Se vê ainda muita cicatriz de acne
quando não precisaria ter, se o tratamento fosse eficaz e bem feito desde o início. Qual o tratamento, assim, de uma forma geral, logicamente, qual o tratamento mais indicado para uma acne mais séria? Pois é, para uma acne mais grave dessas, da maior parte aí que está aí, é o quê? É a isotretinoína oral, né? E o que acontece com isso? No passado, ela era muito cara e era difícil acesso. Hoje, o governo tem um programa de liberação sem custo da isotretinoína para esses casos. Acontece que tem que chegar no hospital terciário, dificulta um pouco. Por sorte, o preço baixou, porque entraram genéricos similares e o preço baixou um pouco. Mas eu já tive a oportunidade de ver uma adolescente chorar na minha frente, tentando vender empada na praia, isso coisa de 20, 30 anos atrás, para comprar esse produto e não consegui. Então, hoje a gente tem mais acesso, baixou o preço e consegue-se pelo governo de modo gratuito, porque não é banalizar e usar para casos leves, mas precisando intervir na hora certa. E nesse caso aí, acaba com as cicatrizes Não, previne a cicatriz, né? Então tem que tratar enquanto está inflamado. Entendi. Às vezes tem que se tratar uma vez, 70% dos casos, 2 vezes, 20% dos casos. Há casos de se tratar 3 vezes até. Eu aproveito para fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo se pergunta isso. Por que que os remédios dermatológicos, muitos deles são enxergados como coisas cosméticas e pagam muito? O preço é muito caro na farmácia. É verdade. Principalmente essa parte cosmiátrica e cosmética. Porque eles são regulados como cosméticos, como cosmiátricos. Então, eles podem botar o preço que quiser. Então, por exemplo, eu vou te interromper. Determinados sabonetes que são importantes para a hidratação da pele. Entra como cosmético, uma coisa que muitas vezes a pessoa tem a pele super ressecada e precisa daquele... E aí eu vou falar um pouco para os médicos jovens e para o próprio paciente conversar com o médico. Tem opções mais baratas, né? Eu vejo certas receitas que eu digo, poxa, não ajustou ao que conheceu ali do paciente para a realidade do paciente. Eu posso passar um sabonete simples, que eu tenho confiança e que vai funcionar tão bem quanto um caríssimo. Então, assim, hoje eu vejo, às vezes, umas prescrições que não se adequam ao poder aquisitivo daquele paciente. Então, hoje melhorou. Temos, assim, digamos, porque qual é essa coisa cara? Hidratantes para dermatite atópica, caríssimos. Mas se o paciente não pode, vai usar o mais simples, se não tiver alergia. Como você comentou do sabonete, até protetor solar. Hoje, antes, a gente pegou a falta, aí começando aqueles pouquinhos e poucas opções. Hoje, a briga entre os bons. É uma equivalência com devido respeito a pasta de dente. A briga entre os bons, você vai escolher a sua. Protetor solar precisa ser aquele mais caro? Para o que pode pagar, que tem condições, se adaptou àquele, sim. Que o veículo é melhor. As próprias indústrias, ela tem o mais caro e tem um da linha popular. Entendi. Tem que analisar isso tudo. A gente vai falar de sol daqui a pouco, no próximo bloco, porque o astro-rei está presente ainda mais na nossa terra, né? Sim. Mas voltando aqui às questões de doenças, por exemplo, porque eu acho que uma das funções do nosso programa, por sinal, se você estiver gostando do que você está vendo, faça o favor de clicar ali no cantinho da tela, clique em gostei ou like, como alguns gostam de chamar, e se inscreva no nosso programa, porque é muito importante para quem coloca conteúdo na internet ou no YouTube, que você expresse a sua vontade ou o seu comentário para que isso seja visto de uma forma relevante pelo algoritmo do YouTube e apresente esse nosso programa para mais e mais pessoas. Tenho certeza que esse tema é algo, doutora Ivonise, que muita gente gostaria de saber mais detalhes, né? Se você me permite completar um comentário sobre essa questão de custos e de quantidade, eu já dei até aula sobre isso, adesão ao tratamento de acne, que nós estamos falando agora. Existe adesão, não adesão primária, a pessoa vai no médico e nem compra a receita. Existe adesão secundária, não adesão. Vou explicar. Não adesão, não teve boa relação médico-paciente, não explicou a receita. O paciente não compra nada. Já existe aquele caso, muito remédio junto, muito medicamento, encarecimento da receita.
Existe a não adesão secundária. A família ou o paciente compra tudo e o paciente larga, porque não foi explicado. Deu uma irritação inicial, parou, não teve explicação, não teve acesso. Quantidade de produto. Então, às vezes, o simples é mais. Então, precisa essa alerta para os colegas jovens, tudo. Simplifique que dá certo. Antigamente, no jornalismo, tinha um negócio chamado switch. Que era o seguinte, alguém tentou contra a vida de alguém. Nos dias seguintes, saía uma continuação daquela matéria. Então, você ficava assim, e aí, aconteceu o quê? A pessoa ficou pendurada lá numa janela e quer saber a sequência, né? E hoje em dia, muitos assuntos morrem no mesmo dia. Causam um estardalhaço enorme e depois não se fala mais no assunto. Eu estou fazendo essa analogia com a questão médica. Quando um médico acerta, eu tendo a voltar e dizer, olha, aquilo que você me ministrou deu super certo. Ou aquilo que você me ministrou deu errado. Fez meu coração palpitar, eu tive uma coisa assim, assado. Então, eu dou a ele um feedback, né? E eu acho que, muitas vezes, nas próprias relações de hoje, as pessoas têm pouca atenção a ou dar esse retorno ou ouvir esse retorno. É verdade. Do paciente, né? É verdade. E isso vai depender muito da relação médico-paciente. Se eu gostei muito daquele profissional, eu digo, poxa, não funciona, mas eu vou voltar para ver a opinião. E nisso ele pode até enxergar uma coisa que não tinha enxergado ou orientar o uso correto. Agora, às vezes, o que ele faz é ele não voltar. Ou dificuldade de acesso, ou má relação médico-paciente. Vamos falar agora de um outro assunto após a acne, que é realmente um assunto que todo mundo passou por isso, né? De alguma forma, mas vem a questão do vitiligo. Né? Vamos falar um pouquinho do vitiligo, porque de uma hora para outra a pele da pessoa começa a perder a tinta, vamos chamar assim de uma maneira bem popular, né? Isso é motivado por quê, doutora Ivonise? O vitiligo também está no grupo das doenças autoimunes. Não se sabe por quê. Uma determinada época se produz, o indivíduo ativa aquilo e começa a produzir anticorpos contra suas células que produzem a melanina. Os melanócitos. A cor da pele, né? Que dão a cor da pele. É uma doença que tem a base genética. Agora, pode ter um desencadeante emocional. Eu posso ter o gene para uma doença, ela nunca aparecer. Por exemplo, o vitiligo é uma doença que atinge também 1% da população. Na Índia, mais. Na Índia, que eles, inclusive, né, mais moreno, sul, chega a atingir 2,7%. Em média, 1%. 1% da população. Isso é muito. 1% de 215 milhões. É muito. 10% dá 21, dá 2 milhões. É muito. 2 milhões de pessoas no Brasil têm vitiligo. Agora, 2 milhões? 1%. De 1%, né? 1% de 215 é 2 milhões e 150. E isso é muito. Vocês vão sempre ver pacientes com vitiligo. Agora, o que acontece? É uma doença que costuma aparecer no jovem. Ela vai acontecer 25% dos casos antes dos 5 anos, 50% dos casos em torno de até 10 anos e em torno de 75% dos casos abaixo dos 30 ou 40 anos. Mas pode acontecer na pessoa mais velha? Pode, tem esses 25%. E aí, vou te dar um exemplo. Às vezes a gente vê, tem casos assim, perdeu o pai. Em janeiro, em março, apareceu a mancha. Quer dizer, perdas, tem muita associação com perdas de vitiligo. Ela tinha o gene, essa paciente que eu estou lembrando aqui agora, mas apareceu depois. E eu tive um paciente que na Covid, naquele auge da Covid, 2020 a 2021, quando ele procurou, ele disse, 70 e poucos anos, doutora, apareceu vitiligo. E aí disse, não, a senhora tem razão, o gene estava guardadinho, apareceu na minha irmã e na minha sobrinha lá no interior. Ao mesmo tempo. Então, eles tinham na família, mas estava quietinho. Estava quieto. Que é o que a gente fala hoje da epigenética. Não sei se algum convidado seu aqui já comentou. Então, hoje o que está se avançando muito é a epigenética. A genética marca, mas nem tudo é certeiro só porque eu tenho um gene para uma determinada doença. Eu posso ter e nunca aparecer. Claro. Os avanços estão indo muito grandes para esse lado da epigenética. Ok, nós estamos conversando com a doutora Ivonise Folador. Vamos terminar agora o primeiro bloco. Daqui a pouco a gente volta falando agora, daqui para frente, sobre o sol, sobre excessos, sobre outros tipos de doenças de pele que aparecem, que são relacionadas com o coração, com a mente e as chamadas psicodermatoses. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde.
Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Começamos nosso segundo bloco do FabaMed Conexão Saúde de hoje, doutora Ivonise Folador, que é dermatologista. E a gente tem muita coisa para falar ainda, o papo tá bom. Tá bom o papo? Tá ótimo. Pronto, vamos falar, olha, primeiro a gente precisa falar um pouco mais do currículo da doutora Ivonise. Nós falamos que ela é pós-graduada, ela é mestre e doutora em Medicina e Saúde pela Universidade Federal da Bahia, mas ela também está se especializando pós-graduada em psicossomática pelo Instituto Jungiano da Bahia. Quer dizer, ela está tentando entender também, muitas vezes, as motivações que estão por trás do aparecimento de algumas dermatoses. Estou certo? Certo, Tá. né? Na verdade, por ter essa visão integral, que eu acho que todos nós médicos deveríamos ter, eu sempre gostei dessa parte. E aí eu fiz uma formação primeira nesse instituto, mas agora eu estou eu sou analista em formação de um instituto, um instituto de psicologia analítica da Bahia. Estou no 3º ano. Então, primeiro após, depois alguns cursos, e eu hoje sigo nesse caminho, como um projeto até de terceira idade, tudo. Já atendo alguns pacientes com valor social, e isso veio a completar, né, essa visão da dermatologia mais integrada, assim. Então, antes de tudo, quando falo do meu currículo, eu gostaria de dizer que eu sou uma filha da UFBA. Eu fui graduação, residência, especialização, mestrado, doutorado, e fiquei 20 e poucos anos como preceptora. Na Universidade Federal da Bahia. Então, eu tenho muito orgulho disso, e onde eu tive os melhores professores, inclusive nessas áreas de psicologia, de humanidade, de ética. Então, assim, para mim, além de tudo, passar 20 e poucos anos ensinando residentes como preceptora é uma grande fonte de aprendizagem, né? Uma frase de Jorge Portugal, o nosso letrista, né? Uhum. Fez várias músicas, que diz assim: quanto mais a gente ensina, mais aprende o que ensinou. Não tenho dúvida. É linda essa frase. Eu também ouço assim: gosta de ensinar quem gosta de aprender. Porque a gente não tem todas as respostas, né? Então, como você falou, eu fui presidente daqui da sociedade 2 vezes, várias diretorias, e também ligada a muita grupo, a aula e tal. E hoje são fases da vida, né? Hoje eu estou num momento um pouco mais recolhido na minha clínica e cuidando dessa outra formação. Então vamos clarear, da vida, né? Vamos clarear aqui, porque eu falei no intervalo. A doutora Ivonise foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Bahia por 2 mandatos, participou de várias diretorias da Sociedade Brasileira de Dermatologia também. Passou essa informação, a gente conversou aqui no intervalo. E eu quero dizer para as pessoas, quem está gostando da nossa entrevistada, primeiro vai dar o like, compartilha, assiste. Tem um espaçozinho no cantinho da tela que você dá o gostei. E também pode procurar a doutora Ivonise na unidade Álvaro Lemos do Hospital Santa Isabel, não é isso? E na minha clínica, né? E eu vou dizer. É diretora técnica da Luz, Clínica de Dermatologia e Fototerapia Limitada, foi fundada pela doutora Ivonise, né? Então, trabalha na unidade Álvaro Lemos do Hospital Santa Isabel e na sua própria clínica, que é a Clínica Luz, L-U-Z. Vamos lá, vamos falar sobre a importância da mente e os reflexos na pele. Vamos lá. Então, nós já comentamos um pouco, né, do impacto que uma doença extensa de pele, ou às vezes não tão extensa, uma mancha na testa, ela vai chamar atenção, né? Uma mancha escura ou clara, ou um tumor, mesmo benigno, tá ali, tá um hemangioma. Então, o impacto é muito grande por aquilo que todos nós conversamos no início. Primeiro, por termos essa pele que é um contato com o meio externo,
né? Então, por mais que não queiramos, aquilo está aparecendo para o outro também. E esse olhar do outro começa a incomodar também. Por mais trabalhado seja uma pessoa, o olhar do outro incomoda, né? E acaba tendo um ciclo vicioso. A doença leva a isso e o emocional também leva ao aparecimento da doença. Então, por quê? Porque é tudo junto. Psicossomática é a psique junto do corpo. Não são só... eles adoram dizer assim, em dermatologia psicossomática é ilusionismo parasitário, é isso, é aquilo, queda de cabelo, psoríase, vitiligo. Não, todas as doenças têm um impacto, umas mais, umas menos, porque nós somos um só. Nós somos pele, corpo, né, mente e alma. Ainda mais hoje em dia que o narcisismo está tão evidente, né? Uma sociedade muito hedonista, né? Exatamente. Todo mundo precisa mostrar que é mais bonito do que é, sem dizer que quer mostrar que é mais rico do que é e mais feliz do que é, né? Nós vivemos numa sociedade já não é mais ser ou não ser, é parecer ou não parecer. Exatamente. Né? Faz tudo e diz assim, você sente-se bonita, tá bem, não, nunca tá bem, porque quer aparecer que tá bem. Parecer melhor, né? Parecer cada vez melhor. Isso é uma insaciedade. Eu acho que é uma sociedade que é muito insaciada, né? Total. Ela nunca está feliz com o que tem, né? E o que está gerando? Está gerando insatisfações graves, ansiedade, depressão, né? Rejeição, baixa estima. E essa turma jovem está vivendo uma época muito difícil. Pois é, por causa disso nós vamos mostrar mais umas fotos aqui sobre exatamente a foto 1, 2, 3, 4, 5, a sexta foto, por favor, Tony, que é a questão da pessoa se sentir feia, né, doutora? Isso aí em termos assim, justamente, além de eu não estar bem, digamos, com a determinada aparência minha, com determinada lesão que eu tenha, mas tem o olhar do outro. É a rejeição, né? Então, esse foi um estudo que mostrou assim, a pessoa se sente feia, acha que o marido está rejeitando, ou a mulher, que as dificuldades de emprego são por causa da doença de pele, tem vergonha, tem um medo da rejeição, e com isso vai se fechando. Tudo converge para o mesmo assunto. Botei ali, nós tivemos ali um caso de uma moça pedagoga que foi rejeitada em um concurso da Marinha para pedagoga da aeronáutica. Eu fiz um todo pela Sociedade Nacional, eu fiz todo um documento, um recurso para ela, e ele entrou, mas rejeitaram ela. Deixou ela fazer o final, mas reprovaram ela, que era o sonho dela. Eu quase consegui fazer uma entrevista, mas ela não quis aparecer, porque ela disse, mas meu sonho é ser da aeronáutica. Eu disse, sim, mas você não está brigando contra, você está brigando contra o preconceito, mas ela não quis se expor. E o que é que ela tinha? Vitiligo. Vitiligo. E foi rejeitada no concurso para pedagoga. E assim muitos casos. A gente pode passar para o próximo, Tony, que é um assunto que a doutora Ivonise Folador é especialista, que é a psoríase, né? Isso. O que é exatamente a psoríase? Conte para nós. A psoríase também é uma doença de base autoimune. Então, hoje é estudada nas doenças imunomediadas, que tem sua base genética, tem várias formas clínicas, mas a principal é essa psoríase em placas, ou chamada vulgar. Mas ela pode ser casos leves, que vão até 70%, 80%. Mas 70% de quê? De casos leves. Sim. Mas tem 20% a 30% de casos graves, ou pela extensão, ou por atingir genitália inibindo a vida sexual, atingir o couro cabeludo aparecendo ali. Mas isso totalmente... é o tempo inteiro ou ele é cíclico? Ele pode ter fases de melhora ou piora, mas a tendência é ir cronificando e ficando o tempo todo, até que se ache uma intervenção. A vantagem é que hoje está muito ligado também à obesidade, a sobrepeso, tem várias comorbidades associadas, como depressão, impotência, porque vai abalar como um todo. Mas a obesidade é muito comum nos pacientes de psoríase, porque também é outro estado inflamatório. Então, a abordagem tem que ser multifatorial, né, e multiprofissional. Mas hoje, a partir de uns 20 anos para cá, nós temos muitos medicamentos novos na linha dos imunobiológicos, inclusive pelo SUS, pequenas moléculas que mudam a vida do indivíduo. Muda mesmo? Total, fica zerado. A senhora garante que muda? Vamos lá. Medicina... a senhora, não, a medicina nunca é 100%, mas se não der certo com o medicamento, vai ter outro. Mas controla, diz assim, não, vou ter que tomar para sempre.
Vamos ver. Por exemplo, isso acontece também com a dermatite atópica. O jovem ele ia tender a melhorar com o tempo. Então, O que é dermatite atópica? é aquela alergia que a gente falou que coça muito, tudo. Sim. Então, também sugiro medicamentos. Esses, eles possam ser que com a vida adulta, se for o caso de uma criança, ele vá deixando. Na psoríase, existem alguns medicamentos que já parecem inibir essa memória dos linfócitos e a doença não voltasse. Mas isso ainda precisa tempo para provar. É uma doença crônica, é como eu dei o exemplo da hipertensão. Se parar o remédio, tende a voltar. Mas tem remédios outros que controlam e muito bem mesmo. O difícil é o acesso ainda, como você comentou, quando estávamos conversando antes, o interior, o acesso às medicações, mas chegando ao SUS ou tendo convênio, hoje a gente tira desse ciclo vicioso. A gente tem essa questão, pode passar para a próxima foto, Tony, a questão do que foi colocado aqui, né? A senhora tem a senhora não. Ivonise tem um caso aí de uma médica e ela quis destacar essa história, a pessoa aceitou ser fotografada sem ser identificada. Que caso é esse aí? Eu gosto de contar esse caso pelo seguinte, porque ela tinha familiares com psoríase, mas ela não tinha, eram casos leves. E aí ela queria fazer medicina. Teve dificuldades para o pai pagar o cursinho, tudo. Quando passa numa particular, que chega lá, como ela era uma pessoa mais simples, da cidade baixa, não tinha carro, parecia que ela era um ET na faculdade. Ah, você não tem carro? Como assim? Você mora na Ribeira? Enfim, nesse ano, é um lugar tão maravilhoso. Pois é, coincidência ou não, nesse ano a psoríase apareceu. Só que ela chegou para mim, poderia ter chegado para outro colega que resolvesse, não sou eu a única que trabalha com psoríase e nada disso, e nem a resolutora de todos os problemas, mas no caso dela, ela chegou para mim, ela já estava servindo no exército, depois de formada. Então, ela levou 6 a 7 anos sofrendo e piorando, porque a psoríase, às vezes, ela vem ligada à artrite. Ela estava no exército, ela não conseguia usar as botas, já estava sem força, dá muita fadiga, também sem força para estudar. E houve uma inércia profissional por 6, 7 anos. Então, inércia clínica de tomar decisão. Eu não vou ficar passando só cremezinho para ela, ou só... O que é inércia clínica? Me explique. É não atuar, não querer resolver o problema. É a paciente? O médico. O médico, entendi. Prefere um caso mais leve e toca... O famoso vai levando, né? Vai levando, não tem experiência, não sabe como usar, mas não discute com o colega, não manda para o colega. E isso, pelo interior afora, mesmo na capital, é o que a gente vê muito, pacientes que chegam. Você acha, doutora... E hoje ela é uma outra pessoa. Acha, doutora Ivonise, que existe... Eu, por exemplo, tive uma experiência terrível outro dia. Eu fui numa médica dermatologista que eu não sabia. Era uma véspera de feriado, eu liguei, alguém tinha que me atender. E ela me atendeu de longe. Nem sequer uma lente. Não, eu vejo, eu enxergo bem. Daqui eu estou vendo. A sensação que eu tive que eu era mais um para formar um cadastro. Eu atendi tantos por dia. E ela queria se ver livre de mim. E eu acho que eu demonstrei a minha frustração com a falta de curiosidade da profissional, né? Curiosidade científica, médica. Eu quero ver o que é isso. A senhora não vai botar uma lupa? Não, daqui eu vejo bem. Eu adorei essa resposta, vai ficar, nunca vou esquecer. É muito triste. Mas a pergunta, eu estou te colocando isso pelo seguinte, e é comum na área da dermatologia o profissional médico ter vergonha de não conseguir compreender aquele problema? Tipo, vou passar uma pomadinha, só que ao invés de investigar a fundo ou de buscar o comentário de alguém que saiba mais que ele, tenha mais experiência? Na verdade, é frequente ainda, infelizmente, pelo corre-corre. A desculpa sempre é o corre-corre, né? Corre-corre, tempo curto de atendimento. Mas, na verdade, mesmo em pouco tempo, a pessoa pode ser empática. É um olhar no olho, é um aperto de mão, se aproximar. Não pode fazer isso. Tem muitos pacientes se queixam, eu já falei muito isso em aula, eu e vários colegas, né? Não façam isso, tem que levantar para examinar, tem que ver, tem que documentar, mas infelizmente isso ainda acontece. A dermatologia está muito contaminada também por não especialistas, né? Mas mesmo entre especialistas, com o tempo, com corre-corre, passam por certas coisas, vão muito focado, porque assim... O que se aprende na residência, na faculdade, depois na residência, é que o certo é o exame completo, né? O que é o exame completo? Tipo, tirar roupa, ser examinado,
Né? Não, veio com esse ponto, vai ver só esse ponto. Ah, não quer enxergar outro lugar do corpo. O todo. Né? E esse aspecto, você já imaginou, você vai não ser nem olhado de perto? Isso é muito duro, E muito muitas triste. vezes pode ter alguma coisa nas costas que a pessoa desconhece, Com né? certeza. É isso que eu estou falando. Eu falo, o próprio paciente desconhece. Isso, é né? isso que eu estou Tem uma falando. mancha, Né? que tem alguma coisa. Ele não sabe que aquilo tem ligação com o que ele está sentindo, que poderia fazer um link, né? Ou aparecer uma coisa, não. Então, Sim. é difícil isso, esse lado da medicina. Veja, eu estou aqui com uma questão na minha mente, que eu estou em frente à doutora Ivonise Folador, especializada no assunto, dermatologista, raiz, reconhecida, professora, ex-integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e está também se especializando na psicanálise ou psicologia junguiana. Psicologia junguiana, analista junguiana. Analista junguiana para entender as motivações que podem gerar traumas, doenças que podem se manifestar na pele, penso eu. E tem o outro lado também, que é a alta tecnologia, né? Como é que essas duas coisas podem se unir? E ainda vou lhe trazer uma terceira questão, a questão da fitoterapia. Então, são conhecimentos da natureza, alguns deles ancestrais, o conhecimento da analista e as novas tecnologias. Como é que essas três vertentes, é uma pergunta difícil, podem se combinar aí para o avanço da dermatologia? Tudo pode se integrar, mas realmente é preciso saber os limites. Por exemplo, começar pelo último, a fitoterapia, eu respeito muito, é uma ciência e pode ser de grande valia. Acontece que, na maioria das vezes, tem certos perigos, porque é usada de um modo muito indiscriminado. Então, por exemplo, na dermatologia, quando a gente chegava com pacientes com reações terríveis, era porque tomaram chá de folhas. A folha em si pode ter o princípio de ser boa, mas ela jogar no corpo ali que está doente, a concentração, a reação, mas era natural. Natural nem tudo. Né? Quantos médicos vêm batendo com isso? Cuidado com esses ditos naturais. Para o fígado, para a pele, reações terríveis. Né? Então, assim, respeito a fitoterapia, mas não tenho conhecimento, não uso na minha prática como dermatologista, porque eu não tenho vivência e confiança em determinados lugares para fazer. Algumas coisas sim, né? Tipo um fitoterápico, ao invés de estar passando um calmante, passar um fitoterápico já da indústria, bem consolidado, etc. Realmente, você ser um médico integral, agora passando para os dois lados, da dermatologista e analista. Na verdade, uma coisa é eu me interessar e fazer uma dermatologia humana, integral, como todos devem fazer na sua especialidade. Mas, assim como eu tive um chamado que eu jamais imaginei para a dermatologia, quando eu me formei, que fiz residência em doenças infecciosas, no R3 fazer um opcional, eu me encantei. E foi um chamado. Quando eu fazia um opcional chamado, aquilo me tomou. E nunca imaginava. Vamos falar sobre isso. E depois chegou a analista. Então, aos poucos, eu tenho que entender. Numa hora eu estou atendendo como dermato, eu vou te ouvir, vou conversar um pouco sobre você, mas vou tomar minhas medidas como dermato. E como analista, já tem um outro tipo de abordagem. Mas ajuda, no caso? Ajuda. A meu ver, ajuda. E as novas tecnologias, o que é que isso, na sua visão, pode impactar o tratamento dermatológico? As novas tecnologias vieram ajudar muito. O problema é o excesso delas. Às vezes a pessoa nem conversar, nem examinar, já pegar o aparelhinho e examinar. Mas hoje nós temos ultrassom em dermatologia para diagnóstico de alta definição, máquinas próprias. Hoje também a ultrassom de várias doenças, hoje a própria ressonância. Então hoje a gente tem, quando o paciente tem muito sinal, por exemplo, tem um mapeamento, porque uma coisa é ir de aparelhinho em sinal, outra é uma máquina que faz tipo um scanner da pele, alguns médicos são especializados nisso. E essa máquina faz o quê? Ela vai documentar como todo, indicar através daquela avaliação maior, mais ampla, quais que devem ser tirados. Se não precisar nenhum ser tirado, ela vai... Como se fosse um mapeamento de todas aquelas manchas. Tem tudo documentado para daqui a um ano repetir, sabe? Agora, uma coisa que está entrando muito e que aí até assusta
é todo esse avanço da IA, né? Da Da inteligência artificial. Então, hoje já tem programas no Japão, na China, muito de diagnóstico de mancha, de se é câncer, se não é câncer, tirando totalmente o lado humano. Entende? Vai ter acertos, vai ter erros também, e o modo de uso disso. Mas não tenha dúvida que, como a dermatologia trabalha com imagem, essa área vai entrar muito fortemente na dermatologia. Está entrando já. Ok, eu também acredito que está entrando muito forte, porque é muito rápida a evolução da inteligência artificial. E vamos falar um pouquinho do Sol? Vamos. Esse grande personagem da nossa vida, né, que quando falta a gente fica triste, vai ficando macambuzo para baixo, nunca mais teve sol, aquela coisa. E, por outro lado, quando ele está presente demais, aí acontecem alguns probleminhas. Eu queria que queria que a doutora Ivonise fale sobre o que a gente... Porque eu conheço gente também que declara o sol como vilão, nem toma sol de jeito nenhum. Eu concordo com você, também conheço esse tipo de pessoa. O sol é nosso astro-rei, o sol da vida, o sol libera endorfina, o sol estimula a produção de vitamina D, o sol traz lazer, você vê a diferença nos países muito frios, né? O que é que leva a pessoa trancada em casa, de entrar e sair do escuro, aumento de alcoolismo, etc. Então, o sol tem seu lado bom. A questão é o excesso nos anos que nós tivemos a vida toda, de não ter cuidado, de não usar um chapéu, de não usar uma camisa, de não fugir dos horários piores, não ter protetor. Está falando da minha geração, sua geração? Da nossa geração. Nós pior do que isso, né? A gente ia para praia, usava. Ainda tinha uns travesseirinhos, vocês que são mais jovens não sabem, uns travesseirinhos de beterraba, e a gente passava na pele para se queimar, para ir para a festa, né? Isso. Então, nós temos o câncer de pele como o câncer mais frequente. Agora, por causa desse passado? Por causa desse passado, também tendência genética, e ainda aí mistura mesmo com o sol não tão frequente como era no passado. Existe, então, o sol do lado bom. Existem doenças que melhoram com o sol. Psoríase é uma doença que melhora com o sol. O que é essa fototerapia que eu trabalho? É pegar o sol, filtrar, tirar a parte, digamos, ruim da radiação, e esse tratamento é no mundo seríssimo para vitiligo, psoríase, dermatite atópica, até para um tipo de linfoma. Isso é que eu trabalho muito. Isso é a fotobiologia. Como é? Fototerapia. Fototerapia. Agora, tem doenças que são... Aí tem um câncer, né? Que é o mais falado, o câncer de pele. Cuidado com o câncer de pele, cuidado com o câncer de pele, tem que ter mesmo. E o cuidado não pode somente... eu bato muito nessa tecla. O cuidado não pode ser somente protetor, porque o protetor ainda é caro. O protetor... Caro. Nós temos que falar do protetor, sem dúvida. Tem trabalhos provando que o protetor, depois de uso de 10, 20 anos, reduz o aparecimento de ceratose actínica, de lesões pré-malignas e até do câncer de pele, do espino. E também um pouco do base, só que o base é o sol muito dos primeiros anos do base celular, que é o mais comum, que operou, acabou, agora tem que operar, né, pequeno, e às vezes chega a casa do interior, ele imenso. Existe o segundo lugar, que é o carcinoma epidermoide, e o terceiro lugar do câncer, que é o melanoma, que esse é o perigo, mais agressivo, e ele vem aumentando a frequência, e às vezes ele mesmo pequenininho. Pessoas mais jovens ou os que têm esse histórico? Não, do todo mesmo. Qual seria o motivo disso? Isso ainda não se sabe, porque o melanoma, por exemplo, ele não é somente do sol, tem fatores genéticos, mas tem algo ambiental. No passado, 40 anos atrás, poxa, a gente fala tanto em melanoma e não vê. E agora a gente tem visto muito, e os trabalhos mostram isso mesmo. Mesmo assim, ele é de menor frequência, em torno de 5% dos casos. Agora, ele pode matar, né? E os outros diagnósticos precoces. Agora, eu queria comentar um pouco. Então, assim, que fiquem atentos, que usem outras medidas, que não somente protetor, o chapéu, a viseira, evitar correr meio-dia, evitar estar lá no sol sem pelo menos uma camisa. Ah, mas camisa UV é caro. Não, mas mesmo uma camisa de malha, ela protege. Uhum. Ir para a sombra, procurar sombra. Nós temos que trabalhar esse conceito também, porque nem tudo é só use protetor, use protetor, use protetor. Ele é uma arma maravilhosa. Não se exponha mas tem demais, que ter, né? não se exponha demais, mas e use a proteção física. Eu que já viajei bastante pelo interior do estado, eu ficava muitas vezes abismado que determinadas comunidades
só tinha uma árvore, tipo assim, 40 casas e uma árvore, um arbusto. E as pessoas marcavam encontro embaixo do arbusto. A gente se encontra no pé de pau ali. Aí eu perguntava, por que outras casas não têm aquela também? E depois eu descobri o que era. Era o quê? É porque não se fez um trabalho, aí se envolve órgãos de todo o governo, de se proteger árvores tenras que estivessem nascendo. A cabra vai lá e come. Nunca deixa crescer. Teria que ter umas coisas de arame, uns cercadinhos para ela poder encorpar, Sim. né? Isso aí realmente a gente vê muito. E outra, eu acho que de uma forma geral a população está um pouco mais conscientizada sobre o sol, né? Mas você tocou num ponto muito importante, porque à medida que a gente vê medidas fotoprotetoras que incluem a natureza e essa agressão ao meio ambiente, tirando nossa proteção, né? Então, assim, você vê desde a presença de árvores, da sombra, né? A oferta de protetor para pessoas que já tiveram câncer, que têm os albinos. Nós temos um grande apoio aos albinos no Hospital das Clínicas e outras áreas. Eu já vi trabalhos, por exemplo, no Chile, você ficar preocupado com o jardineiro que toma conta da praça. Aqui foi uma luta para se conseguir, para se conseguir protetor para os salva-vidas, sabe? Teria que ter proteção o tempo todo. Você vê que não tem em todo lugar proteção para eles ficarem embaixo. Entendeu? Alguns então, ficam realmente ao sol. Alguns ficam ao sol. Os albinos, agora que a gente consegue que eles recebam protetor pelo SUS. Então, assim, é uma área que precisa dessa visão social muito fortemente. Já melhorou até a consciência, mas precisa melhorar mais. E também não precisamos ficar inimigo do sol, concordo. Claro. Agora precisa saber usar. Tem gente que parece que tem ódio do sol hoje, não quer papo com o sol. E acha que é muito mais importante ficar no ar-condicionado, uma luz artificial, e não quer saber do sol de jeito nenhum. É que a gente chama de heliofóbico. Heliofóbico. Uma vez eu estava com uma colega, a gente estava num hotel assim, aí fomos na varanda, assim, ela, vamos sair daqui que o sol está muito forte. Poxa, tá heliofóbico, vai ficar 5 minutos vendo uma paisagem. Né? Exatamente. Gente, nós estamos aqui conversando com a doutora Ivonise Folador. O papo está muito bom sobre dermatologia raiz, do lado clínico da coisa. A gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do FabaMed Conexão Saúde. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Vamos começar agora o terceiro e último bloco do FabaMed Conexão Saúde, conversando com a doutora Ivonise Folador, que faz um trabalho muito interessante sobre a questão dermatológica, mas também, eu estou aqui cheio de papéis, ela é autora de muitos artigos, capítulos de livro, publicações em congressos e participa e coordena a elaboração manual prático de fototerapia da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Brasileira ou baiana? Brasileira. Brasileira. Doutora, a gente já falou de vitiligo, já falamos de psoríase, uma série de coisas, e a gente tem 3 assuntinhos interessantes para falar, 4. Vou inserir mais um, porque é uma doença que ataca, assim, en passant, mas muita gente, que é a escabiose. O que é a escabiose? A escabiose é uma infecção ectoparasitária chamada sarna, né? Que um bichinho pequenininho, ele vai pulando de uma pessoa para outra. Ninguém pega do cachorro, do gato, nada disso. Pega de aquele cachorro é cheio de sarna. A sarna do cachorro é outra. Na verdade, é um bichinho que fica na nossa pele, então ele só passa para outra pessoa, pela cama ou por uma cama de hospital, que tem que ter menos de 2 horas. Em 2 horas ele morre. E apertar a mão, por exemplo? Apertar a mão é muito difícil pegar, porque aqui é mais grosso. Tem que ser áreas mais finas, né? Senão a gente atendendo ia ser, né? Pois é, né? Não é assim tão fácil, não. Mas ela passa muito fácil de uma pessoa para outra. A questão é o tratamento. Lugar que a pessoa senta, por exemplo? Muito difícil, mas pode acontecer.
senta, deita para fazer um exame. Agora, o que importa, eu não vejo problema em tratar escabiose, diagnosticar escabiose. Qualquer pessoa, qualquer clínico, qualquer médico hoje em dia sabe, piora noturna, coça mais de noite, quer dizer, coça mais área coberta, geralmente tem um familiar atingido. Então, o problema é que também às vezes não é escabiose. Nem tudo que coça é escabiose. E o que acontece às vezes o paciente diz, eu já tratei para escabiose. Aí o médico diz, não, vou tratar de novo, porque acha que é escabiose. E aí a gente vê o problema de tanto remédio para escabiose. Entendi. Certo? Mas escabiose é simples. Eu pergunto isso porque eu acredito que muita gente tem, não sabe, passa para outros, fica nesse ciclo, né? É igual a piolho em escola de criança, né? Você pensar assim, isso já era para ter acabado, né? Outro problema, Mas é escola verdade. de crianças ricas ainda tem piolho passando, né? Você vê que esses bichinhos são resistentes. Eu não sei quem é o vetor desse negócio aí. E vamos falar um pouquinho sobre rosácea? Vamos. Nós estávamos falando no outro bloco de doenças pioradas pelo sol, desencadeadas ou agravadas pelo sol. Uma perguntinha, já viu algum pescador com psoríase? Tem sim, Ele tem. diz que o sol Melhora, né? Mas não, às vezes não resolve. Tudo né? bem. Nós falamos então do câncer. Né? Falou em sol, em pele, se lembra do problema do câncer de pele, tem que lembrar mesmo. Mas temos que saber que o sol pode agravar outras doenças, e a rosácea é uma delas. O que é a rosácea? A rosácea é uma doença onde o rosto fica vermelho fácil, pele sensível, começa a ter vasinhos partidos no rosto. Geralmente, e às vezes parece uma acne, mas uma acne mais vermelha, já atinge mais o adulto, não é tanto adolescente, mas pode ter na adolescência. Antigamente era muito estudado junto de acne, mas hoje ele se viu que é uma doença totalmente diferente. Tem um componente vascular, tudo fica vermelho. Se bebe, fica vermelho. Se fica emocionado, fica vermelho. Mas, além disso, tem a sensibilidade a produto, o olho seco, a borda da pálpebra inflamada, blefarite. E tem casos desse olho seco. Eu já vi meninas, essas até adolescentes, ficar cega de um olho pelo olho seco da rosácea em um lugar de muita luz no interior. Então, tem que cuidar do olho, cuidar da pele. Olho seco Olho seco pela rosácea. É mesmo? Ela é uma doença mais do branco. Do branco? Da pessoa de branca. De pele branca. Então, você vê muito nesses pacientes na Europa, você vê muita rosácea e vai ficando com a idade piorando, né? Porque vai hipertrofiando as glândulas sebáceas. Então, piora com o sol, piora com a emoção. E quem se maquia para esconder a rosácea, piora o problema? Não, tem que maquiar com um bom protetor solar, porque a luz é o principal desencadeante da rosácea. Entendi. A luz e o emocional, né? Mas tem também tratamentos porque tem um fungo que é da nossa pele, que está contaminado por uma bactéria que agrava a acne. Então, hoje a gente tem tratamento para rosácea. Agora, não adianta, melhorou, tem que usar o protetor todo dia, porque a luz como um todo piora a rosácea. Okay. E o emocional também, né? Vamos falar de herpes? Vamos. O herpes simples, ele é uma doença muito comum. A gente dificilmente pega de alguém. O primeiro contato com herpes simples é na primeira infância. No primeiro ano de vida. Depois ele vai aparecer em um estresse, em um sol, né? O sol baixa a defesa ali da pele e ele aparece. Aborrecimento. Também, mas o sol também. Então, o que acontece? Essa pessoa que tem um herpes simples de recidivante, que o problema é que teve uma vez na vida, tem pessoas que têm recorrente. Mais de 6 episódios por ano, tem que fazer um tratamento constante. A gente tem tratamento para esses casos constante. Mais de 6 vezes por ano. Em média. Às vezes a pessoa tem 5, mas está incomodando, seja genital ou seja labial, está atrapalhando a vida. Então, a gente hoje tem tratamentos para isso. Se é na boca, no rosto, né, como um todo, o sol é um grande desencadeante. Então, de novo, a proteção solar. E lúpus? E o lúpus é uma doença que atinge a pele e atinge as articulações, atinge os outros órgãos, e a luz piora e desencadeia o lúpus. Então, o paciente que tem lúpus, ele vai ter que evitar o sol mesmo também. E assim tem outras doenças. Como é que o lúpus se evidencia? Ele começa a aparecer uma sensibilidade. Vai andar ali um pedaço pequeno e fica todo vermelho, principalmente na região dos malares, vai ficando o que se chama de asa de borboleta. Fica aqui todo vermelho. Entendi. E, além disso, pode aparecer lesões nas áreas expostas. Nota-se logo aqui no V do decote, nos braços, na áreas onde a luz bate. Você examina, isso é uma fotossensibilidade. Pode ser outra coisa, mas pode ser o lúpus. E tem casos, é uma doença muito estudada e cuidada pelo reumatologista, quando sistêmico, mas tem, às vezes, as formas só cutâneas.
E esse também é um paciente que vai ter que tomar cuidado com o sol o resto da vida. Pronto. Nós estamos conversando com a doutora Ivonise Folador. A doutora agora vai falar um pouco da pessoa Ivonise Folador. Quem é Ivonise Folador? Nasceu aonde? Tem quantos filhos? O que é que faz nas horas de lazer? E como é que se adapta a esse mundo que nós temos hoje? A Ivonise Folador é uma curitibana, uma paranaense. Minha mãe era baiana, conheci meu pai aqui e ele era paranaense, era curitibano. Minha mãe morou 12 anos lá. Então E esse sobrenome Folador? É de lá, né? Justamente a origem italiana é de lá. E de 12 anos lá voltamos para a Bahia, né? Minha mãe voltou para a Bahia e virei mais baiana que muito baiana, né? Então eu me considero baiana, embora tenha um carinho por minha cidade natal, por meus familiares de lá, etc. E tal. E a minha característica, quando jovenzinha, sempre eu era bastante tímida, mas o que me moveu a vida toda, uma das coisas foi gostar de ler. Eu acho que eu diria assim, de estudar como um todo e de ler qualquer coisa. Eu brincava que para dormir tinha que ler uma bula de remédio que não fosse. E eu pude estudar em escola, eu fiz sempre escola pública, era de classe média baixa, né? Mas graças a minha mãe ensinar, eu pude estudar no Marista, no 2º grau, por ter bolsa, por ser boa aluna e por ter bolsa. Podia ter passado na Federal sem ter saído do Severino Vieira da época. Mas eu já estava pegando a queda do ensino público. E quando eu fui para o Marista, eu pude ver a diferença. Dava a mesma coisa, mas o nível de profundidade era outro. E eu não tinha opção, era federal ou federal. Então, eu entrei com 17 anos em medicina. Era um sonho? Não era um sonho, mas era também... Era aquela coisa, bom aluno ia fazer medicina ou engenharia. Acho que a gente com 17 anos não tinha familiar médico, nada disso. Mas me encontrei. E foi um curso muito bom, onde eu fiz amigos, onde eu tinha uma casa na monitoria de fisiologia, que hoje são nossos amigos até agora, e sempre fui de clínica, nunca pensei em dermato. E pensei em outras coisas, mas enfim, fiz doenças infecciosas. Tenho residência há 3 anos em doenças infecciosas, infectologia, mas nunca exerci, né? E no 3º ano eu fui fazer uma opção de aprender um pouco doença de pele, né? Porque nas doenças infecciosas tem muito. E aí, o que aconteceu? Eu me apaixonei. A reação foi ótima dos seus colegas quando você entrou? A reação foi péssima. Parecia que eu tinha largado medicina. Ivonise, vocês não vão acreditar, Ivonise deixou a medicina. Porque hoje, parece que deixou a medicina. Hoje, fazer derma parece ter um glamour, que eu não acho esse glamour, essa coisa toda. É um mundo falso, a meu ver. Mas, na época, não. Ivonise, tão boa aluna, vai ser dermato. O que aconteceu? Não, foi um encontro. Depois eles viram que para mim foi bom, porque tinha um buraco, né? Tinha poucas pessoas que se interessavam também por ensino, por isso. Então, encontrei meu espaço. Foi a primeira vez que algo me chamou na vida e disse assim, que estava fora do esperado, né? E o que eu passaria para os colegas jovens, para as pessoas de outras áreas também. Você tem que pensar, você quer construir um nome sério? Ou você quer um falso sucesso do Instagram agora? E eu demorei. Eu logo passei nesse concurso federal que eu fui depois para as clínicas. Mas, assim, foi bom que foi quando eu tive meus filhos. Demorei de engrenar um pouco. Eu dizia, poxa, que luta, uns 10 anos assim, né? Eu dizia, que luta. Esses picaretas bem... Aí na época eu já fazia análise, ele disse na época, ó, mas os picaretas não compram uma coisa que você está construindo, um nome sério. Até emocionado. E aí, fui para as clínicas, e foi uma época, assim, mais ou menos 10 anos formados, meninos crescendo, e aí abriu o campo, assim, né? Aí eu fui ser presidente de sociedade 2 vezes, diretoria. Aí foi aquela fase que eu vivi muito coletivo. E os 20 e poucos anos nas clínicas como preceptora foi uma grande escola, mas cedo, por ter entrado cedo, eu resolvi que estava na hora de me aposentar e fui cuidar um pouco do individual, né? Então, hoje eu me dedico ao consultório e comecei esse outro caminho. Eu tenho amigos, eu tenho um grupo de literatura, como esse gostar de estudar não é só na área da medicina. Da leitura. É muito da leitura, cinema, teatro, né, e hoje, até para um analista, para eu ouvir uma pessoa e dizer, entender o mundo dela, eu tenho que abrir minha cabeça. Então, hoje eu estou com esse novo amor,
que é essa formação para analista. Eu vi palestras diversas, eu saí de uma bolha e estou em outra bolha, mas elas estão se misturando com muito amor. Sai de uma bolha epidérmica, né? Da uma medicina para a bolha. E isso abre, né? Quantos filhos? 2 filhos. Algum se tornou médico? Não, um é psicólogo clínico, eu gostei muito disso, porque cuida das pessoas, né? Uhum. E o outro é engenheiro. Tá ótimo. Então, assim, tá muito bem encaminhadas e me deixando... Estão voando já e me deixando voar. Muito bem. Gente, foi um prazer ter aqui a doutora Ivonise Folador, uma especialista no maior órgão do corpo humano, que é a pele, e agora também se especializando na análise junguiana, e foi um papo que aprendemos e saímos. Eu, por exemplo, saí melhor do que quando entrei, que era uma coisa que a irmã Dulce sempre falava, que quando você conversar com alguém, você saia melhor da conversa do que quando chegou. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Você é o entrevistador que deixa a gente muito à vontade. E gostaria de ler seu livro, quero ler. Os dois, são 2. E poderíamos ter conversado um pouco do poder da oração, né, como parte, né, da medicina e do acreditar. E gostaria muito de ler seu livro e só tenho a agradecer essa oportunidade. Me senti honrada. Eu também estou honrado e a gente se despede de mais um programa FabaMed Conexão Saúde. Dê um like no cantinho da tela, curta, compartilhe o que você viu, caso você tenha gostado, e a gente vai seguindo adiante com esse tema de hoje, que foi muito rico, o FabaMed Conexão Saúde, o podcast, onde o conhecimento se encontra com o carinho que você merece, está se despedindo, e como a doutora Ivonise Folador falou em oração, nós vamos terminar assim, dessa maneira, com uma frase que irmã Dulce também, pode botar a câmera geral, Tony, a frase que irmã Dulce também sempre dizia, paz e bem. Paz e bem. Valeu.